Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui num novo estúdio, como você já percebeu, numa nova temática, agora sobre o Espírito Santo, para aprofundarmos nossos conhecimentos na Palavra de Deus. Estamos com 6 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa classe de estudos. E é claro, você, o nosso convidado também especial. E para você fazer parte dessa classe, para você ter um guia de estudo, eu quero dar para você essa revista aqui, ó. Espírito Santo, Deus dos Bastidores. É um presente, você não paga um centavo por essa revista. Pastor, como é que eu posso ter essa revista? Você pode só pedir para a gente. Eu vou mostrar aqui na câmera 1 essa linda revista que você pode solicitar agora. Você pode acessar o nosso site, é o biblia.com.br. Acesse ao site, preencha ali o seu formulário, põe os seus dados postais e nós vamos enviar essa revista para a sua casa. Se você está aí com o WhatsApp aberto, você pode pedir pelo WhatsApp. Olha que facilidade! Você vai ter aqui o número na tela do nosso WhatsApp da Escola Bíblica. Você salva esse número nos seus contatos, põe aí Novo Tempo, Escola Bíblica, Bíblia Fácil, como você quiser, e você manda a seguinte mensagem: quero a revista Espírito Santo. Nós vamos mandar um link para você, você clica no link, preenche os seus dados e vamos mandar então esse estudo para a sua casa. Pastor, eu não tenho acesso à internet aqui e tudo mais, como é que eu faço? Pede por telefone. Você, em horário comercial, você liga para nós na Escola Bíblica. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 3121. Você pede a revista, vai fazer um cadastro, vai precisar do seu CPF, do seu CEP, tá bem? Vamos colocar os seus dados aqui e a gente manda para a sua casa pelo correio, tá bom? Aqui já estamos todos prontos para começarmos mais um estudo. Chegamos à nossa 6ª semana, nosso 6º estudo nessa temporada. E hoje vamos continuar aprendendo sobre o Deus dos bastidores, o Deus Espírito Santo. Qual é o tema de hoje? Hoje vamos aprender sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Esse é um tema muito empolgante. Nós vamos fazer descobertas maravilhosas hoje através do estudo da Bíblia. Por falar em estudo da Bíblia, pega também a sua, abra com a gente, leia com a gente. Quando a gente abre esse livro aqui, é Deus falando com todos nós. É a boca de Deus nos falando. E Deus, quando fala com a gente, Ele quer o nosso bem. Ele quer nos aconselhar em todas as áreas da vida. É por isso que é tão bom abrirmos a palavra. E a gente, antes de começar o estudo, nós entendemos aqui que estamos pisando em terra santa ao estudarmos sobre o Deus Espírito Santo. É por isso que a gente tem que se aproximar do nosso Deus Espírito com toda a reverência. E a gente, para abrir o livro que Ele produziu, a gente precisa também orar. Por quê? Porque a gente ora agora pela iluminação. Quando você estuda a Bíblia, você precisa de iluminação, para que o Espírito abra a sua mente à compreensão. Tá bem? Então vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito? Nosso Deus, nosso Pai Celeste, obrigado por esse grande privilégio de estarmos reunidos aqui como teus filhos e filhas para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, agora a iluminar a nossa mente para compreendermos mais verdades a respeito do Deus Espírito. Cuida de todos nós e dos amigos e amigas que agora estão em casa nos assistindo. Que a tua bênção alcance também a eles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então avançar no estudo de hoje, no grande plano da salvação. O plano que Deus tem para salvar a mim e a você. Chegaria um momento em que Deus enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo atua desde o Gênesis, mas ele atuaria de forma mais específica também no ministério de Cristo, no momento em que Jesus se encarnasse. Então,
a Bíblia diz claramente de que, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, o Messias se encarnou. Lá em Gálatas 4:4, Paulo escreveu assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A expressão plenitude do tempo quer dizer na hora certa, no calendário de Deus, esse era o tempo. E Jesus então viria para se encarnar. Agora, como membro da divindade, coube ao Espírito Santo assistir a Deus Filho em toda a sua trajetória terrestre, da manjedoura à cruz, ao sepulcro e ao seu retorno para os céus. Então o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, é o Deus que estava por detrás do ministério de Cristo. Era o Deus que dava poder a Cristo para fazer as obras que ele fazia. Pastor, mas por que o Espírito dava poder a Cristo? Ele também não é Deus? Ele é Deus. Mas enquanto encarnado, Jesus não fez uso da sua divindade para benefício próprio. Você entendeu? O apóstolo Paulo, tentando explicar isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz assim: ele esvaziou-se de si mesmo. Já leu isso, né? Filipenses capítulo 2? Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não fez uso da divindade. E para fazer as obras que ele fez, ele precisava do poder de Deus. Então, quem é que estava por detrás de toda a vida de Jesus? O Deus Espírito Santo. Talvez você nunca pensou nisso, né? Mas nós vamos ver hoje que o Espírito Santo atuou em todos os momentos da vida de Jesus. E eu quero apresentar para você agora vários desses momentos. Toda etapa, todo processo que Jesus passou aqui enquanto encarnado, era o Espírito que estava por detrás atuando. Vamos começar então com o evento da encarnação. E nós vamos para esse evento ler o texto de Lucas 1:35. Que solene anúncio fez o anjo à Virgem Maria? Jonas, por gentileza, nos ajude lendo esse texto, Lucas 1:35. Aqui o anjo está falando com Maria. E o que o anjo vai dizer para Maria? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha aí, descerá sobre ti, Maria. Quem? O Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele te envolverá. E Maria ficou grávida. Como é isso? A gente não sabe. É um mistério. O Deus eterno, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, se fez carne e nasce de uma virgem. A nossa mente é muito pequena para entender isso. É por isso que a Bíblia diz que é um mistério. O que a gente sabe é o que está revelado, mas é um mistério. Então o anjo diz: olha, é o Espírito que vai gerar um menino em você. E esse menino que vai nascer, ele vai ser chamado de como? Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Quando Maria ficou grávida e José descobriu a gravidez, o que José decidiu fazer? Eu vou deixar essa mulher. Ela está grávida, mas eu não tive relação sexual com ela. Ela engravidou de outro. A Bíblia diz que enquanto José pensava em deixar Maria, o anjo apareceu de novo. O que o anjo vai dizer para José? Mateus 1:20. Olha o que o anjo disse para José. Quem vai ler é a Mariana para a gente. Por gentileza, Mariana. Enquanto ponderava nessas coisas... Olha, Mariana, enquanto ponderava. Em que José ponderava? Essa mulher está grávida, mas eu não dormi com ela, eu vou deixá-la. Mas sabe que José queria proteger Maria? José queria proteger Maria. Eu vou deixá-la, tá? Eu não vou fazer um escândalo, não vou denunciá-la, eu vou deixá-la. E o que aconteceu? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha aí, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, tem alguma dúvida de que foi o Espírito Santo quem participou na encarnação de Cristo? Não. Foi o Deus Espírito que trouxe o Filho de Deus a essa terra. É o responsável direto pelo nascimento virginal de Jesus. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo agora, o Bíblia Fácil. Alguém menos que Deus seria capaz de realizar a encarnação? Claro que não. É por isso que a gente tem afirmado toda semana aqui que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Que o Espírito Santo é uma personalidade. Tudo que Deus o Pai é, Deus o Filho é e Deus o Espírito é. Ah, pastor Ariel, eu não acredito que o Espírito Santo seja Deus. Eu nem acredito que ele exista. Você pode, você tem direito, você tem livre-arbítrio. Agora deixa eu dar um conselho para você. Quando a gente não entende bem quem é o Espírito Santo, ou quando duvida da divindade dele, da personalidade dele, fica mais difícil o seu relacionamento com ele. E se você não tem uma boa relação com o Espírito Santo, quem é que vai levar você à conversão? Quem é que vai levar você ao arrependimento? Quem é que vai mudar o seu coração? Ninguém. Porque essas ações, segundo esse livro aqui, são obras do Espírito. Por que o diabo, é isso que você ouviu, por que o diabo está semeando por aí que o Espírito Santo não é Deus? Que o Espírito Santo é uma força ativa? Que o Espírito Santo é uma influência? Por que o diabo semeia este ensino? Porque se você não entende o Espírito Santo como uma pessoa divina, você não se relaciona com ele. E se você não se relacionar com ele, não crer nele, quem é que vai mudar o seu coração? Ninguém. Porque essa é obra do Espírito. É o Deus Espírito que faz essa mudança. Quem é que vai provocar a conversão em você? Ninguém. Agora, se você não se arrepende, se você não se converte, se você não abandona os pecados, qual é o destino certo dessa pessoa? O lago de fogo eterno, a destruição, a segunda morte, a morte eterna. Você percebe como que o diabo é astuto? Eu vou atacar o Deus que é responsável pela mudança no coração. Aí o coração não muda. E eu já vi muitas pessoas por aí dizendo, abandonando a igreja, abandonando os caminhos do Senhor, porque a igreja adventista ou outras igrejas ensinam que o Espírito Santo é Deus, eu vou abandonar a igreja. Acorda, meu irmãozinho. Acorda, irmãzinha. Você está crendo num negócio que não tem na Bíblia. A cada semana nós estamos lendo versos e versos que fala do Espírito Santo, que fala que Ele é Deus, que fala dos atributos divinos dEle, agora que Ele gera o Deus Filho em Maria. Como que uma influência poderia gerar o Deus em Maria? Isso não existe nem lógica no raciocínio. Então, o Espírito é o Deus dos bastidores e Jesus se encarnou por ação do Espírito. Mas foi só na encarnação? Não. Vamos avançar um pouquinho mais? Segundo a lei judaica, todo primogênito deveria ser dedicado ao Senhor. Está lembrado disso? Jesus também foi levado por Maria para ser dedicado. Maria e José para serem dedicados ao Senhor. E o que aconteceu no momento da dedicação? Lucas 2, 25 em diante. Leandro, por gentileza, leia para nós. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. O que a lei ordenava?
que todo primogênito tem que ser levado ao templo para ser dedicado ao Senhor. Então, Maria e José levaram o menino Jesus ao templo, lá em Jerusalém. Agora, você leu aí, e eu quero voltar ao slide para mostrar isso aqui. Havia em Jerusalém, na cidade que estava o templo, onde Jesus foi levado, um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso. E o que mais diz a Bíblia sobre ele? O que é que estava sobre Simeão? O Espírito Santo estava sobre Simeão. E o que o Espírito Santo disse para Simeão? Você não vai morrer sem ver a consolação de Israel, sem ver o Messias. Mas Simeão já estava idoso e ele não viu o cumprimento da promessa. Agora, olha o que a Bíblia continua dizendo. O Espírito, deixa eu ver se eu coloquei aqui, verso 29. Não é no 29. Mas a Bíblia vai continuar dizendo o seguinte, na sequência do texto, que o Espírito Santo disse para Simeão, vá agora para o templo. E ele foi. E quando Simeão chegou lá no templo, ele viu um casal pobre com uma criança junto ao sacerdote. O sacerdote recebeu a criança e, como criança de família pobre, poderia oferecer um par de rolas ou pombinhos. Era isso que José e Maria tinham para oferecer. O sacerdote pegou a criança nas mãos, fez a oração de dedicação, entregou para os pais e perguntou assim, qual é o nome da criança? E os pais disseram, é Jesus. E o sacerdote foi no livro de registros e colocou lá, Jesus. O que o sacerdote não sabia é que ele estava colocando ali o nome do Salvador. Mas Simeão sabia. E quando Simeão viu a cena, ele foi até lá e pediu aos pais para pegar a criança. E quando ele pega a criança no colo, ele vai dizer o quê? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que verso lindo, né? Eu posso morrer, Deus, porque aqui nas minhas mãos eu estou segurando o Salvador do mundo, o Messias. Que coisa linda, né? Gerson. Sim, nós vimos aí então que Jesus era dedicado e exemplo de outras crianças naquele tempo, né? E hoje em dia, qual é o procedimento bíblico correto para se fazer Nós batismo? podemos continuar dedicando nossas crianças. A Bíblia ensina que as crianças são herança do Senhor. O Salmo 127 fala sobre isso, né? Ou 126, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Jamais será envergonhado. Então, os nossos filhos são do Senhor. E toda vez que um nasce, nós podemos ir até uma igreja e levá-lo para, a gente chama de dedicação ou apresentação. Apresentar ao Senhor, dedicar ao Senhor, dizer, olha, Senhor, eu estou aqui com um filho que o Senhor me deu e o meu compromisso é que eu vou ajudar essa criança no caminho da salvação. É esse o significado. Eu me comprometo com o Senhor a educar esses filhos no caminho do Senhor. Então, isso pode ser feito hoje. Isso é um rito cristão que a Bíblia aprova, certo? Eu tinha aqui outro microfone. Pastor, quando se usa a palavra encarnação, nós sabemos que tem uma religião que crê, né, nesse negócio de quem morre encarna. Mas no caso de Jesus, a gente sabe que não foi bem isso, né? Não foi isso que aconteceu, que foi gerado pelo Espírito Santo. Até porque em Hebreus 9, 27, que diz, né, que quem morre, depois disso somente tem o juízo. Isso. Mas usando essa palavra encarnação, não pode dar uma alusão a quem acredita nessa religião de que pessoas podem voltar? Eles ensinam mais a reencarnação. Então, Cristo foi o único que se encarnou. A expressão encarnação, como a etimologia já define, ele se fez carne. O Evangelho de João explica isso, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é encarnação. Só Cristo se encarnou. Não existe ninguém se encarnando ou se reencarnando. Essa foi uma ação do Espírito Santo, foi única.
Porque o Deus que sempre existiu, agora se faz homem. Ele vem à Terra, cumprindo um propósito de salvação. Então, no plano da salvação, chegou o momento de Jesus vir. Então, a Bíblia não apoia a ideia de reencarnação. Só Cristo se encarnou porque ele já existia, ele é Deus, ele é eterno, ele sempre existiu e ele se fez homem. Ok? Então, olha que beleza as palavras, né, de Simeão. Ele viu então a consolação de Israel. Agora, o Espírito Santo atuou na encarnação. Quando Jesus foi dedicado, estava lá o Espírito conduzindo Simeão para que ficasse claro para todos que havia chegado o Messias. E esse garoto foi levado então lá para ser educado por Maria e José, lá na Galileia, né? E eles moravam ali numa casa retirada na Galileia, uma casa simples. Ali cresceu Jesus. Um dia chegou a hora dele começar o ministério público. Mas antes dele começar, quem é que tinha que vir? João Batista. Ele é chamado de o precursor. O que quer dizer precursor? Aquele que vem antes, aquele que vai preparar o caminho. E o profeta João Batista, Jesus falou assim, ó, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Pensou quem era João Batista? Ele estava profetizado no Antigo Testamento. Lá em Isaías 40, profetizava a respeito de alguém que viria preparar o caminho do Senhor. O profeta Isaías escreveu assim, eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isaías pregou isso. Alguém tem que vir preparar o caminho para o Senhor. Alguém tem que aplainar a estrada para que o Senhor venha. Aí veio João Batista. Aí o Evangelho de Mateus diz assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Referindo-se a João Batista, este é o que anunciou Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então, Mateus 3,3 está dizendo que a profecia de Isaías 40 se cumpriu em João Batista. Então, João Batista seria aquele que viria antes de Cristo, preparando o caminho. Ele era até parente. Era primo de Jesus. Só que eles nunca se encontraram. Na providência divina, eles cresceram, João Batista no deserto da Judéia, Jesus na Galileia, eles nunca se encontraram. Aí chega o momento de João começar o seu trabalho. E quem é que cuidou de João Batista? Vamos ler aqui, né? Lucas 1,15. Miriam, olha que texto lindo, Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Que coisa extraordinária, né? Aqui o anjo está dizendo para Maria, ou para a mãe de João, né, Isabel, olha, o teu filho, ele vai ser cheio do Espírito, desde o ventre materno. Que coisa, né? Alguém cheio do Espírito ainda no ventre. Esse é João Batista. Mas eu queria mostrar para você um detalhe que talvez você nunca leu. Talvez passou por alto. Você que está em casa, talvez pense assim, mas pastor Arilton, eu nunca pensei nisso. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Ele teria cuidados especiais. Ele não podia se embriagar, beber bebida forte, beber vinho. Ele não podia. Aqui está claro, ele vai ser cheio do Espírito. Mas olha o próximo texto. Zacarias, seu pai, cheio de quê? Do Espírito Santo, fez o quê? João Batista era filho de profeta. Que profeta? Zacarias. E quem era Zacarias? Um homem cheio do Espírito Santo. O filho tem o Espírito, mas primeiro o pai, cheio do Espírito. Isso não é uma lição para mim e para você? Queremos filhos cheios do Espírito? Você, pai, é cheio do Espírito? Se você não é, como é que os teus filhos serão? Mãe, se você não é cheia do Espírito,
uma mulher cheia do Espírito, como é que você quer que suas filhas sejam? Seus filhos sejam? Olha o exemplo de Zacarias. Quer que os filhos tenham o Espírito? O pai tem que ter. A mãe tem que ter. Agora, se o Espírito Santo é um desconhecido para você, não espere que os seus filhos serão diferentes. E quantas vezes na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, a gente encontra pessoas dizendo: ah, pastor, meu filho isso, aquilo e aquilo. Pastor, ora por meu filho, ora por minha filha. Pastor, isso, aquilo e aquilo. Às vezes as pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, longe do Espírito. Mas a pergunta que todos nós temos que responder é: e nós? Somos como Zacarias, cheios do Espírito? João Batista já tinha o Espírito no ventre materno. Mas por que ele já tinha o ventre materno? Olha para o pai dele, cheio do Espírito. Em religião existe uma coisa que é muito verdade. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Precisamos ter. É por isso que Paulo vem e diz assim: enchei-vos do Espírito. Paulo diz isso. Enchei-vos do Espírito. Pastor Arildo, como ser cheio do Espírito? Espera, tenha paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Nas próximas semanas, eu vou explicar para você o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é batismo do Espírito Santo. O que é plenitude do Espírito Santo. Tenha paciência. A gente vai chegar lá. Mas você vai entender aqui o que é ser cheio do Espírito. O que é ser batizado no Espírito. O que é ser ungido pelo Espírito. Nós vamos entender isso aqui. Mas olha que belo. João Batista, jamais houve profeta como ele. Quem é que fez o elogio? Cristo. Mas olha o pai de João Batista. Homem cheio do Espírito. Como é que diz o ditado popular? O cavaco nunca cai longe do toco, né? Nunca cai longe do toco. Então o Espírito Santo guiou a vida e a obra do precursor de Jesus, João Batista. E no batismo de Jesus? Essa cena aqui é clara. Olha o que diz Mateus 3,16. Quem vai ler? Adriana? Então, por gentileza, Adriana. Mateus 3,16. O microfone, por gentileza. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quando Cristo foi batizado, quem é que veio sobre ele em forma corpórea de pomba? O Espírito Santo. O Espírito Santo ungindo Jesus. Para quê? Para o ministério que estava começando. Quantos anos tinha Jesus? 30. Lucas 3 vai dizer, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E por que Jesus esperou até 30 anos para ser batizado? Por que não batizou com 25? Por que não batizou com 17? Porque lá em Israel, logo no início do sistema levítico, o sacerdote só podia ser sacerdote com 30 anos. Ele tinha que esperar completar 30 anos para ser sacerdote. Era a idade espiritual do sacerdote. Jesus, cumprindo toda a tipologia do Antigo Testamento, esperou até 30 anos para ser batizado. Por causa disso, foi batizado. Quem é que veio para ungí-lo agora para começar o ministério? O Espírito Santo. Não saia daí, porque o ministério de Cristo não acabou ainda. Nós vamos entender muita coisa sobre esse Deus que atua nos bastidores. Eu volto em poucos minutinhos. Bebe uma água, faz bem, eu já volto. De volta com Bíblia Fácil e a pergunta é, você bebeu água? Temos que beber muita água, viu? Todo dia, porque a água faz muito bem.
Estamos aqui estudando a respeito do Espírito Santo na vida de Jesus. Você quer um presente para acompanhar toda essa temática? Está aqui em minhas mãos, ó. É a revista O Espírito Santo. Durante o programa vai ficar aparecendo aqui telefone, site, WhatsApp. Se você não pedir, porque você não quer mesmo, mas quer aprender, quer crescer no conhecimento, sobretudo do Deus e Espírito Santo, pede a revista. É de graça, é um presente para você. E aproveita para curtir as nossas redes sociais. Se inscreve no nosso canal no YouTube, é youtube.com/Bíblia Fácil. A gente posta lá toda semana material para você. Você tem que se inscrever nesse canal, youtube.com/Bíblia Fácil. Você também pode curtir nossa página no Facebook, é facebook.com/bibliafácil.nt. Essa é a nossa página oficial no Facebook. E se você quiser assistir todos os programas passados dessa temporada e de outros, você vai lá no ntplay.com/Bíblia Fácil. ntplay.com/Bíblia Fácil. Tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, estávamos falando a respeito de Jesus sendo batizado. Mas logo após o batismo, veio a tentação de Cristo. Então vamos agora entender como que Jesus foi tentado? O que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia revela sobre a tentação de Jesus? Quem vai ler para nós agora é o meu amigo Sten, é isso? Mateus capítulo 4, versículo 1. Por gentileza então, Gerson. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para o deserto por quem, Gerson? Diabo. Não. Pelo Espírito Santo. Foi levado, o Espírito levou Jesus. Interessante, né? Jesus é batizado, o Espírito Santo ungiu a Cristo. Agora o que faz o Espírito Santo? Pega Jesus e leva ele lá para o deserto. Eu fui nesse deserto da Judéia. Eu andei lá, fiquei várias horas nesse deserto. E fiquei pensando, né? Foi nesse deserto que o nosso Salvador passou 40 dias e 40 noites. Ali no deserto, o Espírito conduziu para ser tentado. Interessante. Por que o Espírito, depois do batismo, pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado? Jesus estava sendo preparado para o seu ministério. As forças do mal se levantariam contra ele. E o Espírito Santo estava ali para conduzi-lo, para fortalecê-lo. E ele veio, como vai ensinar Paulo depois, em Romanos, ele é o segundo Adão. Então, aonde Adão falhou, Cristo não poderia falhar. Aí o diabo se aproxima de Cristo e pergunta assim: você está com fome? Você é o Cristo prometido? Se tu és o Filho de Deus, então faz o seguinte: transforma essas pedras em pães então e coma. Lembrou do jardim do Éden? Pega o fruto, Eva, come. Então, o diabo esperava ter com Cristo o mesmo êxito que ele teve com Eva, lá no deserto. E a primeira tentação veio no viés do apetite. Come. Jesus estava com fome. Ele é Deus. Ele poderia fazer o milagre. Mas o que ele falou? Nem só de pão viverá o homem. Ele cita o Antigo Testamento, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo é derrotado, né? Deu certo com Adão, mas com esse aqui não deu certo. O diabo volta. Você é o Cristo? Desfigurado desse jeito? Não, você não pode ser o Cristo. Se você é o Filho de Deus que você diz ser, então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar você lá no pináculo do templo, no local mais alto do templo, e eu vou jogar você. Ou melhor, você pula. Pula. Porque a Bíblia diz que os anjos vão cuidar de você. Você não gosta de citar a Bíblia? A Bíblia diz que os anjos vão cuidar de você para que você não tropece, não se machuque. Eu quero ver se isso é verdade. Pula.
Ao que diz Jesus para o diabo: não tentará o Senhor teu Deus. Eu não vou me colocar em perigo voluntariamente. Isso é tentar a Deus. Não. O diabo é derrotado. Qual era a essência da segunda tentação? Prevaricação. Prevaricar contra Deus. Se colocar em perigo desnecessário. Aí o diabo volta a terceira vez. Olha, você não veio aqui para morrer pela humanidade? Você não é o Filho de Deus que veio dar a sua vida pela humanidade? Vamos fazer um negócio? Você se prostra agora e adora, e eu entrego para você a humanidade. Eu desisto. Eu não serei mais o príncipe desse mundo. Se tão somente você se prostrar e me adorar um pouquinho. Faz aí. Lembra dele lá no céu? Lá no santuário onde o diabo morava? O que ele disse no coração dele? Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sempre quis ser adorado. Me adora. Aí quando o diabo pede que Jesus o adore, Jesus disse: não. Eu só posso adorar o Deus verdadeiro. Agora sai daqui, Satanás. Retira-te daqui. E o diabo teve que sair voando de lá, porque Cristo mandou. E quem é que ajudou Cristo a vencer essa tentação? O Espírito que o havia levado para o deserto. O Espírito que havia revelado a palavra. E foi com a palavra que ele expulsou o diabo. Está escrito, está escrito, está escrito. Quem é que está por detrás do ministério de Cristo? O Espírito Santo. Sim, Adriana? Pastor, tem uma dúvida sobre a função do Espírito Santo antes do pecado, lá no Éden. No dia a dia de Adão e Eva, então, ele não atuava para convencer do pecado, porque não existia ainda, Não né? existia. Qual que era a função dele? Eu imagino que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ao criar a humanidade, eles tinham a função de se relacionar, de proteger. Gênesis diz que na viração do dia, Deus vinha visitar Adão, né? Todos os dias. O Espírito Santo convenceu Satanás quando ele já estava se revelando? Não entendi a pergunta. O Espírito Santo estava convencendo Satanás, estava trabalhando com ele também? Claro, quando Lúcifer, antes de cometer a sua rebelião, começou a atacar o governo de Deus, certamente Deus fez várias tentativas para que ele voltasse atrás, né? Então, houve, claro, todo um trabalho para que ele não avançasse nessa direção. Porque ele ainda ficou um tempo, né? Oi? Ele ficou um tempo ainda no céu. Ficou até se rebelar finalmente. Ele teve oportunidades, teve chances. Assim também como os outros anjos. Assim como os anjos tiveram. Não foi assim, você fez uma coisa, então... Não, foi um processo. Ele foi se rebelando aos poucos. E Deus foi trabalhando, mas finalmente ele não ouviu. Por isso ele foi expulso do céu. Entendi. Sim, amiga. Mariana. Pastor, o senhor estava falando sobre que Deus foi tentado pelo diabo depois do batismo, né? Cristo foi tentado no deserto. Cristo. Quando a gente se batiza, a gente tem essa aprovação, né? Nós temos. Porque e não só depois, né? Também antes. O problema do diabo é que ele não tira férias, né? É verdade. Ele vem para fazer com que a gente, depois que a gente se entrega a Cristo, a gente volte para trás, né? E isso acontece muito com a gente que se batiza, né? O apóstolo Pedro diz que ele é como um leão, né? Que está ao redor, desejando devorar a todos, né? O diabo não quer o bem de ninguém, quer a destruição de todos. Então, em todo momento, a gente tem que estar debaixo da proteção do Espírito. É a nossa única defesa contra o inimigo. Se não for o Espírito Santo, nós estamos vulneráveis à ação do diabo. É o Espírito que nos protege. Então, Jesus foi levado para o deserto, mas o Espírito que o conduziu para lá também o fortaleceu para que ele obtivesse a vitória. E Jesus voltou para Galiléia. E foi lá na Galiléia que ele começou o ministério dele, né? Jesus começou o seu ministério. Isaías havia profetizado esta obra de Jesus, lá no capítulo 61, versos 1 e 2. Isaías diz assim:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Então Isaías profetizou: o Espírito do Senhor vai estar sobre o Messias para que ele faça a sua obra. E aí, quando Jesus começa o seu ministério, ele foi pregar lá numa sinagoga em Cafarnaum. Eu visitei essa sinagoga. As ruínas estão lá até hoje. A arqueologia mostra que aquelas ruínas ali de Cafarnaum são ruínas da sinagoga que Jesus frequentou. E Jesus um dia fez um sermão ali num sábado e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu esse texto de Isaías e depois disse assim: hoje se cumpriu essa escritura. Eu sou o Messias e o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, quando Cristo começa o seu ministério, é o Espírito Santo que está ali sobre ele. Todo milagre que ele realizou foi pelo poder do Espírito. Todo ensino que ele ministrou, todo sermão que ele fez, tudo foi o Espírito Santo quem estava por detrás desse ministério de Cristo. E quanto tempo durou o ministério dele? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio no ministério, pregando, curando, ensinando, ele foi crucificado. Colocaram Jesus na sepultura. Na sexta-feira. Ele passou o sábado na sepultura. Mas no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Agora vem a pergunta para vocês e para você de casa. Quem é que ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou? O Espírito Santo. Mas não foi só o Espírito Santo. Eu vou dar 3 textos para vocês, para ver na Bíblia, aqui é assim, né? Só na Bíblia. Quem é que ressuscitou Jesus? Primeiro texto, Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus? Deus Pai. Segundo texto, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama. Jesus está aqui pregando. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quem é que ressuscitou Jesus? Ele mesmo. Eu tenho o poder de dar a vida e reassumi-la. Ele disse para os judeus assim: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele falava dele mesmo. Eu reconstruirei. Então quem é que ressuscitou Jesus? Ele mesmo. Ele se ressuscitou. Por quê? Porque ele é Deus. Deus não morre. O que morreu na cruz? A natureza humana de Cristo. A natureza humana morreu. Mas o Deus Jesus não morre. E ele se ressuscitou. Último texto. Quem ressuscitou Jesus? Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou quem? Jesus. Quem é que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo acompanhou Jesus em todo o seu ministério, e quando Jesus morreu, naquele domingo ainda cedo, lá estava Deus Pai, Deus Filho, ou estava Deus Pai e Deus Espírito, e Deus Filho dentro da sepultura, a divindade, a Trindade, traz de volta o Cristo. O Pai o ressuscitou, o Espírito o ressuscitou e ele se ressuscitou. Você percebe como no plano da salvação há harmonia da divindade? O Espírito Santo participou na ressurreição de Cristo. É o Deus dos bastidores. Mas Jesus foi para o céu. E ele seria entronizado lá para começar o trabalho sacerdotal dele,
para ser o nosso advogado junto ao Pai, como João escreveu. E quem é que vai ungir a Cristo para ser sacerdote? O Espírito Santo. Quando Jesus foi ungido como sacerdote, João 7,39, isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Quando Cristo for glorificado, o Espírito será dado. Aí Jesus foi para o céu. Aí nós estamos agora no Salmo 22. E no verso 7, o Salmo 22, 7, os anjos cantam assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí uma multidão de anjos do outro lado responde assim: mas quem é o Rei da Glória? Aí os anjos respondem de cá: o Senhor, forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos cantavam: mas quem é o Rei da Glória? E eles perguntavam apenas para ouvir a resposta dos anjos. O Senhor, forte nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás. Ele está voltando para casa, 33 anos depois que ele saiu. E as portas do céu se levantaram e Jesus entrou. E assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes eram ungidos para começar o seu ministério, o Espírito Santo unge Cristo no santuário celestial para que ele se torne o nosso advogado, o nosso sacerdote. O Espírito Santo unge a Cristo. Há uma profecia no Antigo Testamento que dizia que o óleo, quando ungiu a Arão, o óleo que desce pela barba de Arão. E alguém escreveu que esse óleo que ungiu a Cristo no santuário, o Espírito Santo que ungiu a Cristo, desceu também por sua barba e caiu na terra em forma de Pentecostes. Quando é que Jesus foi ungido no santuário? Naquele domingo, dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo ungiu a Cristo no céu e veio para a terra. Fazer o quê? Dar poder aos discípulos. Porque Ele é o substituto de Cristo. Ele vai continuar a obra. A pergunta que eu faço para você: como não se apaixonar pelo Deus do Espírito Santo? Alguém, numa palestra que eu vi outro dia, disse uma expressão que eu jamais esqueci, que ele é a humble person. A humble person. Uma pessoa muito humilde. O Deus humilde é o Espírito. Na Bíblia, ele nem tem um trono. O Pai tem um trono, o Filho tem um trono, ele não tem. Ele é o Deus humilde, que atuou em cada momento do ministério de Cristo, que ungiu a Cristo para o ministério sacerdotal, para ser nosso advogado. E depois veio à terra para continuar a obra de Jesus. E Jesus falou assim: eu estou convosco todos os dias, ou não, o Espírito vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você entendeu? Então, meus queridos, o Espírito Santo atuou em toda a vida de Jesus, em todos os momentos, é Ele que estava atuando. E somente quando nós nutrimos pensamentos verdadeiros sobre o Espírito Santo, nós poderemos render a Ele o nosso amor, a nossa reverência, a nossa adoração. Se você não entender quem é o Espírito Santo, como Ele atua, como Ele atuou na história, no Antigo Testamento, na vida dos profetas e no ministério de Cristo, se você não entender isso, você nunca vai poder se relacionar com Ele da forma correta. E se você não se relacionar com Deus e Espírito da forma correta, não tem salvação para você. Não tem. Porque todo arrependimento, toda conversão é obra dEle. Então, se você não entende quem Ele é, não há salvação para você. Se você não crê que Ele é Deus, não há salvação para você.
Se você acha que o Espírito é uma força ativa, é uma influência, não há salvação para você, porque salvação é obra do Espírito Santo. É Ele que nos leva a Cristo, o nosso sacerdote. Pensa nisso? Tatiana Costa vai louvar a Deus mais uma vez. Enquanto ela louvar, que o seu coração se abra à influência desse Espírito. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim Obrigado, Tatiana. Eu também quero estar no meio da multidão. E você, quer também estar no meio da multidão? E pela fé tocar as vestes de Cristo e receber esse milagre? Quem é o representante de Cristo aqui na terra? É o Espírito Santo. Quer tocar em Cristo? Tem que tocar no Espírito. Jesus está no santuário, nosso advogado. Mas ele se faz presente aqui pelo seu representante.
o Espírito, aquele que veio dar continuidade ao seu trabalho. Então hoje Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão totalmente focados na nossa salvação. A Bíblia pergunta, como resistir a tão grande salvação? Como resistir? Não dá para resistir. É isso mesmo, você tem que se entregar, tem que aceitar o Deus Espírito na sua vida. Esse Deus Espírito te leva a Cristo, que morreu por nós na cruz e nos põe em harmonia com Deus o Pai. É isso. Ora comigo. Pai, nós queremos nos entregar, nós queremos, como essa mulher, tocar as Tuas vestes e receber a cura espiritual que nós tanto precisamos. Por isso nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.